A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Josué, né? Essa leitura é cronológica, de acordo aos acontecimentos. Moisés levou o povo até antes do Jordão. Ele visualizou a terra prometida por Deus. E ali ele foi levado ao Senhor. Então Josué tomou a frente, a mando de Deus, obviamente, né? Foi Deus quem o colocou ali, porque Josué sempre foi um homem reto, um homem de coração bom e sempre acreditou no Senhor. Lembra dos espias que foram espiar a terra a pedido de Moisés? Então, 12 foram, né? Um de cada tribo, sendo que 10 viram com os olhos humanos, somente 2 viram com os olhos espirituais, que foi Caleb e Josué. Os dois disseram: não, realmente a cidade é fortificada a gigantes, mas Deus está conosco, então não devemos nos preocupar, porque Ele nos garantiu a vitória. E os outros 10 o que fizeram? Incitaram o povo a ver o lado ruim de tudo, né? Então o povo começou a ficar temeroso, começou a ficar com medo de ir para a cidade e tal. Esqueceram-se que Deus prometeu que iria dar as cidades a eles. Sendo assim, Deus fez com que andassem 40 anos no deserto para que aquela geração se fosse e a nova geração fosse ensinada nos mandamentos do Senhor e assim chegariam à terra prometida. Então Josué, né, já está preparando o povo para atravessar o Jordão. Ontem nós vimos que o povo realmente está acreditando em Josué. Disse que se o Deus que esteve em Moisés está com ele, então que o povo o seguiria. Hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 2. E por favor, gente, me perdoe, eu estou sem o equipamento aqui, então eu estou segurando o celular e a mão treme muito, não tem jeito, tá, gente? Mas o importante é ouvir a palavra do Senhor. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Ali a fama de Deus já tinha chegado, né? Pois temos ouvidos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso,
O povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livre-nos da morte, as nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se por lá 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver, na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela e partiram para fora da montanha. E ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longe de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Só corrigindo que não eram pela causa deles, né? E sim pelo Senhor Deus, que é o Todo-Poderoso. Quando Deus promete, ele cumpre. Pode chover céus e terras, que ele cumpre. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não é homem para mentir, nem homem para voltar atrás do que prometeu. Contanto que cada um faça a sua parte, obviamente, né? Quando temos um acordo, um contrato com uma outra pessoa, nós só temos direitos deste contrato, se ambos concordarem e se ambos seguirem as cláusulas desse contrato, né? Se por um acaso um não seguir a cláusula do contrato, ele pagará uma multa, ou normalmente tem dito isso, né? Tem explícito isso no contrato. A mesma coisa é com Deus. Ele fez um contrato conosco, né? No caso, uma aliança. Então, aqueles que o seguirem, aqueles que mantiverem os seus caminhos no Senhor, né, fortalecidos no Senhor, ele vai cuidar, ele vai proteger. Agora, assim, não pense que você não vai ficar doente, que você não vai morrer ou coisas do tipo, porque isso vai acontecer porque somos humanos, né? A carne é fraca. E para Deus o que importa não é a carne, o que importa é o espírito que está dentro de nós. Lembra-se que ele soprou nas narinas e tornou-se uma alma vivente. Então, para Deus o que importa é a nossa alma, porque a carne ela vai morrer. Mais cedo ou mais tarde ela vai morrer, até mesmo porque a carne não pode entrar no reino de Deus, porque a carne ela é pecado. Então, se entrar no reino de Deus, automaticamente ela será queimada. Por isso que somente a alma entrará no reino de Deus. Então, depois da morte, quando forem ressuscitados, serão transformados, e os que estiverem vivos também serão transformados,
para que possam entrar no reino de Deus e viver livremente e abundantemente como Deus nos deseja. Mas para isso nós temos que seguir sempre seus mandamentos, os seus preceitos, fazer o que é reto, fazer o que é justo. Não é difícil seguir o que ele nos pede. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá, não tem. É simples isso, é só amar a Deus e entregar a sua vida a Ele. O mais difícil é amar o próximo como a si mesmo, né? Porque hoje em dia está cada vez mais difícil isso. É o que eu considero mais difícil de seus mandamentos. Mas, de resto, não roubar, não matar, não mentir, isso são coisas que a gente já nasce dentro de nós, né? O caráter, ele vem do nascimento. Então a gente já nasce sabendo que essas coisas são erradas, independente se é de uma família cristã ou não, a gente já nasce sabendo que são coisas erradas. Então, se a gente nasce já sabendo disso, se futuramente a gente faz essas coisas, é porque realmente quer fazer, é porque realmente quer correr o risco, porque sabe que há punição aqui na Terra para essas coisas, entendeu? Então se tornam fora da lei, né? Esse termo era usado no faroeste, né, fora da lei. Hoje é bandido, assaltante, traficante, é tudo quanto é coisa. Mas a questão é que nós já nascemos dentro de um costume, dentro de um contexto, que nós já nascemos sabendo. O caráter ele é formado já quando criança. Deus diz que a malignidade vem desde a meninice, ou seja, o caráter ele nasce com a pessoa. Então, ela pode mudar o caráter? Pode, porque, aliás, ela não, mas Deus pode mudar esse caráter. Então, se a pessoa é má, se ela segue sempre os maus caminhos, se ela, mas aí tem um detalhe, ela é quem tem que procurar a Deus, né? A gente pode orar, a gente pode interceder por essa pessoa, fazendo com que, pedindo a Deus que amoleça esse coração, para que esse coração se incline ao Senhor. Mas ela por si não pode ser salva, nem nós por nós mesmos podemos ser salvos, porque nós somos salvos pela graça, né? Não é nem pelas obras, é pela graça que nós somos salvos. As obras contam muito, porque quanto mais almas você trazer para o Senhor, mais feliz o Senhor ficará, e você também, porque mais almas você verá que serão libertas, né, dessa prisão que é este mundo aqui. Muita gente não tem noção que esse mundo aqui é uma prisão, mas um lugar onde os valores são invertidos, onde a mentira, a roubo, a matança, onde tudo de ruim acontece, é uma prisão, né? Não tem como ser diferente. Então, o mundo é sim uma prisão. E Deus veio para nos libertar. Ele enviou o seu filho, né? Ele nos amou primeiro e enviou o seu filho para nos redimir do pecado, para que hoje pudéssemos ser libertos. Só que cada um escolhe se vai ser liberto ou não. Deus não pode fazer essa escolha por nós. Então, está em tuas mãos o seu futuro. Ou você serve a Deus e terá uma vida eterna, uma vida abundante no reino do Senhor, ou não serve a Deus. Mas quem não serve a Deus, ele também deixa explícito na palavra dele o que acontece quem não serve a Deus. Ou automaticamente servirá ao demônio. E quem serve ao demônio é tristeza, é dor, é sofrimento, vai para o lago, vai para o fogo ardente de enxofre no final, né? Então, não é, como se diz assim, não é uma imposição. Ele simplesmente está mostrando os caminhos. O caminho do ser humano é o lago de fogo e enxofre, independente de qualquer coisa. O caminho dele é esse. Por quê? Porque a malignidade, vem desde a meninice. É um trava-língua. Mas a questão é que o mal é do ser humano, naturalmente. Então, o fogo ardente é o final do ser humano. Isso independente de qualquer coisa. Agora, quando resolvemos seguir ao Senhor, Ele nos salva desse fogo ardente. Entendeu? Então, não é que ele está te dando duas opções, é que o fim da humanidade é o fogo ardente, mas ele quer nos libertar desse fogo ardente, ele quer nos levar para o reino dele. Então, quem o segue automaticamente vai para o reino do Senhor. É simples assim, não tem
o que enfeitar, não tem o que falar. É direto e reto, curto e grosso, como dizem. Então você deve fazer a sua escolha, se você quer ser salvo ou não. Não é que se você deve escolher entre Deus e o demônio. Não, você que deve escolher se vai seguir sua vida como ela é, ou se você vai entregar a sua vida nas mãos do Senhor e deixar que Ele te leve para o reino do céu, né? Que Ele te liberte desse mundo aqui e te leve para o reino dos céus. E eu fico muito feliz em saber que muitas pessoas hoje estão conhecendo a palavra do Senhor e estão experimentando, porque Deus não se conhece, Deus se experimenta. E quando você experimenta a Deus, a sua vida muda. E é o que a gente está vendo aqui hoje. A Raabe, por exemplo, é uma prostituta, né? E ela aqui, ela teve um ato de bondade, porque ela sentiu Deus no coração dela, ela teve um ato de bondade com os rapazes, os servos do Senhor, e por isso ela será abençoada por Deus, porque ela acredita em Deus, no Deus vivo. Embora ela viva em todo um mundo, porque Jericó é um mundo diferenciado, né? É um mundo ali que são as muralhas impenetráveis, mas ela é a única ali, que ela entende, que ela realmente sente a presença do Senhor e assim ela protege os espias, elas protegem os servos do Senhor que foram olhar a terra. E sendo assim, obviamente, ela também terá o seu galardão, ela terá o seu espaço no reino do Senhor, né? Tanto que os espias disseram, então deixe uma corda para sinalizar qual é a sua casa, para que todos saibam, porque só os dois conhecem Raabe, ninguém mais conhece do exército. Então como que o exército iria diferenciar? Eles disseram, coloca a corda e deixa aí, porque vendo essa corda, todos do exército de Israel, todos eles terão a ordem de não mexer na casa que tem essa corda. Por isso que toda a família dela tem que estar lá dentro. Porque se estiver fora, eles não conhecem, eles não sabem quem é a família dela. Então vai morrer junto com os outros. Mas ela ali, ela é no meio de todo mundo, no meio de toda aquela crença, de toda aquela idolatria, ela acreditou no Deus vivo. E ninguém falou para ela que a única maneira de se salvar seria se entregando ao Deus vivo. Ela que sentiu em seu coração. Quando ela ouve as histórias do Senhor, ela sentiu em seu coração que ele realmente é o verdadeiro Deus. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Que mais pessoas, Pai, possa sentir a tua presença, possa se entregar a ti, Pai. Ter essa confiança que Raabe teve em ti, Senhor. Entendendo que não importa o caminho que escolheu antes, mas que o Senhor transforma vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai, manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Senhor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.